Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos reunidos para desfrutarmos da palavra do Senhor. Estamos dentro de uma comunhão das igrejas nesta noite, sob o tema geral, visão e edificação da igreja, princípios e realidade. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem com o tema nossa visão, nossa identidade, nossa vida. Estamos transmitindo a partir do local de reuniões da igreja em Piracicaba, para todas as igrejas que nos acessarem. E queremos até dizer para os irmãos que todas as sextas-feiras nós temos reunião. Amém. Aleluia! Amém. É bom reunir de sexta-feira também, né? E hoje, especialmente, estamos aqui incluídos nessa comunhão das igrejas. E nós queremos fazer uma breve oração para darmos início à palavra do Senhor. Por favor, vocês que nos acompanham pela internet, pelo canal do YouTube também, participem dessa oração. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós estamos aqui buscando a tua presença, buscando a tua palavra, buscando a tua direção. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, alcance cada coração, alcance as localidades espalhadas por toda a terra. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe do momento em que nós estamos vivendo. Por isso, o Senhor nos dê a palavra, nos dê uma palavra que nos anime, que nos encoraje, que nos alinhe, que nos leve a edificar a tua igreja. Senhor Jesus, seja conosco nessa noite, fale por meio de nós, unge nossos ouvidos, unge nossa boca. Ó Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar, como eu disse, nossa visão, nossa identidade, nossa vida. Eu queria começar falando de um versículo curto, mas que pode dizer muita coisa para nós. Atos capítulo 26, versículo 19. Gostaria que os irmãos que estão aqui lessem comigo. Atos 26, versículo 19. Vamos ler juntos, exercitando o nosso espírito. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Vamos repetir? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Aleluia. O Senhor usa divisões. O Senhor usa divisões para mostrar para nós o seu plano, para mostrar para nós a sua economia, para mostrar para nós a sua vontade. E aqui nós temos essa parte da palavra onde Paulo está diante desse rei chamado Agripa, e mesmo diante do rei, ele declara o seguinte: eu não fui desobediente à visão que eu recebi. E a visão que ele recebeu foi uma visão celestial. Irmãos, você também recebeu uma visão celestial? Nós recebemos uma visão celestial. No Antigo Testamento a gente vê que houve muitos momentos em que alguns que estavam servindo ao Senhor tiveram visões. Jacó, por exemplo, num determinado momento da sua jornada, saindo ali dos seus pais, indo para a terra de Labão lá, ele tomou uma pedra como travesseiro, teve um sonho, não foi? E nesse sonho, em visões, o Senhor mostrou para ele a casa de Deus, Betel. O Senhor mostrou que havia uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Então, muitas visões nós vemos na Bíblia. Irmãos, nós também precisamos ter visão. A visão é importante. A visão é muito importante para a nossa vida cristã. Paulo aqui declarou: eu não fui desobediente. Quem é que estava falando com Paulo? Era um rei.
os reis naquela época podiam até matar alguém por falar alguma coisa meio fora, tal, né? Não tinha muito dedo, não. Mas, irmãos, Paulo não se importava com quem ele estava falando, para quem ele estava falando. Ele disse o seguinte: eu não fui desobediente à visão celestial. E na verdade foi a visão celestial que o colocou ali diante daquele rei. Irmãos, eu queria falar, nossa visão. Nós precisamos ver na Bíblia que a visão não é uma visão sobrenatural, não é isso que nós precisamos ter, mas todas as visões estão registradas na palavra do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, gostaria de abrir com os irmãos Mateus capítulo 16, versículo 16. Os irmãos sabem que aqui o Senhor perguntou para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era, e depois o Senhor falou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Pedro respondeu. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? De onde veio essa palavra? De onde veio essa resposta que Pedro deu? Versículo 17, o Senhor mostra. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta que Pedro deu foi mediante revelação. Quem revelou? Não foi carne, não foi sangue, mas foi uma revelação vinda dos céus, do Pai que está nos céus. Irmãos, hoje eu pergunto para você: você também viu Cristo? Nós também vimos Cristo? Nós tivemos uma visão de Cristo? Irmãos, claro que eu não estou falando de uma visão de um quadro, de uma imagem, de uma visão física, mas espiritualmente, todos nós vimos a Cristo. Você viu Cristo ou não? Quem viu Cristo aí, diga amém. Essa visão de Cristo mudou a sua vida? Nós cantamos há pouco, né? Nunca mais os mesmos somos. Irmãos, quando nós temos uma visão espiritual de Cristo, a nossa vida é totalmente mudada. Ó Senhor Jesus, você está contente porque viu a Cristo? Recebeu essa revelação? É uma revelação celestial ou não? É interessante, né, irmãos? Porque alguém veio, pregou o evangelho para você, falou de Cristo para você, e muitas vezes você pode ter até resistido, mas nesse momento você abriu seu coração e você viu algo diferente. Essa é a experiência de todo cristão. Eu vi a Cristo. Nós vimos a Cristo. Mas também o Senhor fala o seguinte, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Irmãos, o Senhor falou para Pedro: você teve uma visão, você é bem-aventurado, mas eu ainda tenho que acrescentar mais. Eu também vou dizer algo para você que também é uma revelação. Tu és Pedro. Irmãos, nós somos também Pedro. Nós também somos pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aleluia. O Senhor está abrindo a visão de Pedro. Você viu Cristo, agora você também precisa ver a igreja. E é interessante, irmãos, que depois desse momento aqui, o Senhor passou a falar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse ali na mão dos sacerdotes, dos principais ali, e fosse morto
mas ele iria ressuscitar. E o Pedro falou o quê? Versículo 23. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, Pedro tinha tido uma revelação. Ele viu que Jesus é o Cristo. Ele viu Deus encarnado. Mas ainda no seu homem natural, ele não viu o Cristo crucificado. Irmãos, e nós também precisamos ver o Cristo crucificado. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Paulo está falando sobre o Cristo crucificado. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este. Então, irmãos, às vezes a gente não tem uma visão tão clara como alguns que só admiram Cristo, apreciam a vida de Cristo, mas ainda não receberam uma visão do Cristo crucificado. O que eu quero dizer para os irmãos? O Cristo encarnado é maravilhoso ou não? Maravilhoso. Mas vamos lá para João 12, 24. Ó Senhor Jesus. João 12, 24. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, aleluia. Irmãos, vejam aqui. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, Deus se encarnou, veio na pessoa de Jesus. Jesus é Deus que se encarnou, vivendo na terra. Mas tá bom assim? Ainda, irmãos, o Cristo encarnado não produz a igreja. O Senhor precisa morrer. Caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz. Irmãos, o Senhor morreu para produzir muito fruto. Qual é esse fruto? Quem é esse fruto? Esse fruto somos nós. Esse fruto é a igreja. Deus, o Senhor, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma visão de Cristo e da igreja. Aleluia! A nossa visão precisa ser uma visão ampliada. Muitos têm Cristo, mas não têm a visão da igreja. Irmãos, nessa noite nós queremos pedir para o Senhor: Senhor, nos dê a visão de Cristo e da igreja. Por que foi necessário Cristo morrer? Por causa de nós, irmãos. Se o Senhor não morresse, ficava ele só. Mas ele não quer ficar só. E ele morreu para dar vida para nós. E por meio da sua vida, a igreja foi gerada. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, como nós fomos gerados? É pela vida do Senhor. Quem nós somos hoje? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que está na terra, mas tem a vida de Deus em si.
nós temos a vida de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. Queria também ler para os irmãos aqui. Vamos ler Efésios capítulo 1. Irmãos, eu quero destacar o seguinte. É muito importante nós termos uma visão. Uma visão clara. Uma visão que nos governe. Uma visão que nos controle. Que não deixe que nós sejamos desviados para a direita ou para a esquerda. Se eu tenho uma visão, eu vou seguir essa visão. Por isso aqui, versículo 17 e 18. Vamos ler juntos, irmãos. Paulo está orando aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Aleluia. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É algo exterior? Não. Iluminados os olhos do vosso? Irmãos, nossos olhos precisam ser iluminados. Falar novamente desse versículo de Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Está vendo essa palavra desobediente, irmãos? Essa palavra no grego, ela tem o significado de não ser persuasível. A partir do momento que você viu alguma coisa, você não é persuasível. Os irmãos estão entendendo? Nada pode persuadir você. Eu não quero ser desobediente à visão celestial. Muitas coisas hoje em dia querem nos demover, nos embaçar a nossa visão, mas irmãos, nós não podemos ser desobedientes ou não podemos ser persuadidos por qualquer coisa. Amém? A visão celestial precisa nos controlar, irmãos. Quero dizer para os irmãos, nós estamos numa era trevosa, numa era em que está cheio de propostas para nós. Você aceita qualquer proposta? Você se engana, se ilude com alguma coisa? Irmãos, muitos hoje estão se enganando. Mas eu quero reforçar, não vamos ser desobedientes à visão celestial. Queria ler para vocês Êxodo, capítulo 25. Vamos usar Êxodo aqui, ó. Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 40. Vamos ler juntos. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Para quem foi mostrado esse modelo? Os irmãos estão situados aqui? Para Moisés. O Senhor falou para Moisés edificar o tabernáculo no deserto. Como ele deveria edificar esse tabernáculo? Da maneira que ele achasse melhor? Não. Da maneira do Senhor. Irmãos, a igreja é algo do Senhor. Eu não posso viver a vida da igreja, eu não posso reunir de qualquer maneira, aonde eu quero, fazendo o que eu quero, tal. Não. Deus tem um modelo do monte para nós. Pergunte para os irmãos, Deus tem um modelo do monte para nós ou não? Deus tem um modelo do monte para a igreja ou não? Só para reforçar, vamos ler também Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 5.
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, vamos subir ao monte para ver esse modelo? Amém. Vamos subir ao monte? Amém. Onde está esse monte? Onde está esse monte? Por um lado está no nosso espírito, por outro lado está aqui, ó. O modelo do monte está aqui. Irmãos, nós não podemos mudar o que Deus estabeleceu para nós. Hoje muitas coisas estão confusas, muitos estão tateando, mas irmãos, eu espero que na nossa experiência nós sejamos fiéis à visão. Irmãos, há algumas semanas atrás, eu fiz cirurgia de catarata nos olhos, né, nos dois olhos. E a catarata, não sei se os irmãos sabem, a catarata, ela pega o cristalino do olho, né, e vai formando uma coisa ali, embaçando a visão, e você vai perdendo a visão. A luz não entra adequadamente. Quanto mais avança, pior fica. Por isso que tem lá o relato do Isaac, por exemplo, né, que abençoou o Jacó no lugar do Esaú. A visão dele estava se escurecendo, ele já não estava enxergando bem, porque devia ser as cataratas. Irmãos, então a operação, essa cirurgia da catarata, é tirado esse cristalino, é limpo, não sei de que maneira lá, e é colocado uma lente intraocular translúcida. Haja luz e houve luz. E muitos irmãos aqui fizeram essa cirurgia também nesses tempos, e muitos vieram de óculos escuros aqui, né? Por quê? Porque a luz entrou. Irmãos, nós não podemos ter catarata espiritual. Não podemos deixar nossa visão envelhecer. Nós precisamos ter a nossa visão renovada. Ó Senhor Jesus. Paulo fala aos coríntios ali. 1 Coríntios, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos ler, irmãos? 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Paulo escreve essa carta para os irmãos que estão na cidade de Corinto. E ele destina essa carta dizendo que esses irmãos são o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, vamos renovar nossa visão. A igreja universalmente é uma só, não é isso? A igreja universal compreende os irmãos que estão em toda a terra e em todo lugar e em todo o tempo também. A igreja universal é uma só. A igreja no universo, certo? E localmente? É uma só também. Irmãos, quantas igrejas tem em Corinto? Uma. A igreja de Deus que está em Corinto. Nós estamos hoje aqui em? Quantas igrejas, de acordo com o modelo do monte, tem em Piracicaba? Uma só. Não podemos perder essa visão. Irmãos, capítulo 3, Paulo fala assim, ó, versículo 12. Versículo 11, vamos lá. Porque ninguém pode lançar
outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Quantos fundamentos tem? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Irmãos, é lamentável que alguns têm apresentado pessoas como fundamento. Qual é o fundamento? Cristo. Alguns falam, se você não seguir fulano de tal, você não é a igreja nessa cidade. Esse faz parte do fundamento? Não. Qual foi o primeiro problema que Paulo tratou com relação aos irmãos de Corinto? Foi a questão das preferências. Porque alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. E até alguns dizendo, eu sou de Cristo, mas com as suas preferências, com os seus partidos. Irmãos, nós não somos de homem algum. A igreja é a igreja de Deus. Tinha dificuldade em Corinto? Tinha problemas em Corinto? Tinha. Mas Paulo falou que a identidade deles era a igreja de Deus. Nós não podemos perder essa identidade, irmãos. Nós não podemos abrir mão dessa identidade. Nós somos a igreja de Deus aonde nós estamos. E com isso nós não queremos dizer que estamos fechados para os outros irmãos. Pelo contrário, essa é a maneira adequada, bíblica e espiritual de nos abrirmos para todos os santos da cidade. Amém? Os irmãos entendem isso? Ó Senhor Jesus! Quando partimos o pão aqui, irmãos, o pão que está sobre a mesa inclui quem? Todos os irmãos. Inclui a todos os irmãos. Irmãos, nós não podemos ser sectários. Nós não podemos seguir uma doutrina para dividir os irmãos, nos apegarmos a tais e tais doutrinas, e se você não vê assim, vai reunir em outro lugar, e práticas. Irmãos, não é nada disso. O Senhor nos chamou. Aqui fala, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aqui tem um detalhe aqui, tem mais aqui. Com todos. Com quem? Com todos. Os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles. Irmãos, nós invocamos o nome do Senhor ou não? Isso também nos identifica. Paulo perseguia os cristãos antes de se converter. Como que ele perseguia? Ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Irmãos, a igreja invoca o nome do Senhor. Na verdade, a igreja só tem esse nome. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. É lamentável, irmãos. É lamentável. Alguns, por causa de ouvirem essa palavra, têm que seguir alguém. Irmãos, deixaram a visão. A catarata cresceu. Irmãos, vamos pingar colírio nos nossos olhos, para enxergarmos adequadamente o modelo do monte. O modelo do monte está na Bíblia. Está na Bíblia ou não? O Senhor precisa dar uma visão aqui para nós. Vamos passar aqui na visão. Não, a visão vem da palavra de Deus. Quer ver, ó?
O último livro da Bíblia, como é que chama? O que quer dizer Apocalipse? Revelação. Irmãos, é na palavra do Senhor que nós cremos e que nós devemos viver em cima dela. Apocalipse 1:11 fala assim, ó, o Senhor está falando para João, dizendo, o que vês, escreve em livro. Só até aí. Vamos ler juntos? O que vês, escreve em livro. Aonde está a visão? No livro. Aonde está a nossa visão, irmãos? Na Bíblia. Aonde nós podemos ter visão espiritual? Na Bíblia. Aonde nós podemos receber a visão celestial? Na palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Irmãos, nós devemos amar a palavra de Deus. Então aí, só para a gente reforçar, vamos abrir Atos capítulo 8, versículo 1. Vamos ver o modelo do monte, né? Os irmãos podem ler? Saulo consentia na sua morte, né? Tem esse trechinho. Aí depois fala assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Aqui, igreja em Jerusalém. Quem é que cunhou esse termo? Foi você? Fui eu? Foi a Bíblia, a palavra de Deus. É o modelo do monte? É o modelo do monte. Irmãos, é simples, né? Não é simples. Eu já falei para os irmãos aqui, quando eu tive a visão da igreja, eu pensei assim, eu vou falar para qualquer pessoa, vou falar para os irmãos que às vezes estão aí em diversos grupos, tal, e nós vamos reunir tudo junto. Irmãos, os homens têm tantos argumentos, têm tanto do natural, não é verdade? Que embaça a visão. Irmãos, por isso nós precisamos sempre orar ao Senhor, me dê espírito de sabedoria e de revelação. Não quero perder a visão. E aqui fala, igreja em Jerusalém. Quero pontuar mais uma coisa. Lá no capítulo 2, versículos 42 em diante, vamos ler. Senão, eu fico falando aqui, né? 42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos creram, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, eles usavam o templo para reunir, para ter grande ajuntamento, mas eles também partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É interessante, irmãos, eles se reuniam de casa em casa. Nós sabemos que quase 3 mil se converteram num dia só. E o Senhor ia acrescentando. Eu não sei que casa que cabia esses 3 mil. Será que todo mundo ia reunir numa casa? Ou em várias casas? Como é que é, irmãos? Em várias casas. Mas aí, a igreja em Jerusalém se tornou as igrejas em Jerusalém? Mas não eram várias casas se reunindo? Irmãos, pode ser várias casas, mas a igreja é uma só. A igreja não é maior que a cidade e nem menor que a cidade. Não é esse o modelo do monte? Amém. Aleluia.
A igreja em Corinto estava começando ali com problemas de divisão, mas Paulo veio tratar, veio orientar os irmãos, veio expor até mesmo os irmãos. Irmãos, mas ela continua sendo a igreja em Corinto. Amém? Amém? Então vamos lá. Atos 13. Para alguns, isso parece que não tem novidade. Irmãos, realmente é antigo. Não é antigo? É antigo ou não é? É desde o começo. Desde que a igreja foi gerada, esse foi o modelo do monte que o Senhor apresentou. Esse foi o modelo da vida da igreja. Como a igreja devia viver em cada cidade. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Aleluia. Igreja em Antioquia. E assim é na Bíblia toda, só para a gente economizar aqui, só para ir lá para Apocalipse mesmo, 1:11, né, irmãos? Vou ler para os irmãos. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quantas cidades foram citadas aqui? 7. Quantas igrejas fala aqui? 7 igrejas, 7 cidades. Irmãos, uma igreja em cada cidade. Amém, irmãos? Amém. Estamos claros, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É bom viver a vida da igreja? Amém. É bom viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu? Amém. Irmãos, eu quero dizer que hoje tem muitos que querem seguir tradições humanas. Tem outros que querem seguir novidades. Mas nós não podemos trilhar nem por um, nem por outro caminho. Nós temos que ser fiéis à visão celestial. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele coloca a palavra de Deus como algo de suma importância na nossa vida, como algo que nos traz solidez. Hebreus capítulo 2, eu falo Paulo, né? Eu creio que Paulo escreveu Hebreus, né? Hebreus 2:1. Vamos abrir Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas... Amém. Eu ia falar ensinamento dos apóstolos. É o Novo Testamento. O ensinamento dos apóstolos está registrado aqui, no Novo Testamento. Qualquer coisa que saia fora disso aqui, irmãos, não devemos acatar. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, deve estar de acordo com as verdades bíblicas. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Gálatas capítulo 1. Vou mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Gálatas 1. Versículo 8. Amém? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja... Está vendo a importância do modelo do monte, irmãos? Da palavra do Senhor? Aqui ele falou mesmo que um anjo vindo do céu, um anjo do céu, pregue evangelho que não é esse que foi pregado, seja maldito, seja tirado, seja excluído. Irmãos, a palavra de Deus registrada na Bíblia é
superior a essas coisas sobrenaturais. Percebe? Alguns até mesmo disseram que tiveram visões de anjos e causaram maior problema, irmãos. Não é verdade? Mas graças ao Senhor pela revelação que está na Bíblia. Amém. Você ama a Bíblia ou não? Efésios 3. Vamos ler a partir do 8 aqui. Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Do 8 até o 11. Vamos lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne agora dos principados e potestades nos lugares, segundo o eterno propósito, e estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, os santos do Antigo Testamento não viveram isso. Isso foi reservado para nós. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Irmãos, o que nós precisamos ver, o que nós precisamos ter como nossa visão controladora é tudo que o Senhor mostrou para nós na palavra, irmãos. Nós não podemos demover, nós não podemos abrir mão. Nós somos a igreja nessa cidade. E assim nós devemos viver. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso viver, irmãos. O Senhor nos trouxe até aqui e nós não podemos voltar para trás. Nós não podemos vacilar. Irmãos, infelizmente, alguns estão vacilando. Mas eu queria falar para os irmãos. Vamos ver a figura do Antigo Testamento. Os judeus que estavam na Judeia, ali em Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia. Não foi? Quanto tempo eles ficaram lá? 70 anos. E por que eles foram levados cativos? O Senhor deu um tratamento para eles. Por quê? Porque eles não obedeceram à palavra do Senhor. Mas depois de 70 anos, irmãos, graças ao Senhor, houve uma libertação, houve um decreto, e eles agora podiam voltar para Jerusalém. E o que eles deviam fazer? O que eles deviam fazer? Restaurar o templo, retomar tudo o que o Senhor tinha deixado de mandamento para eles, sacerdócio, tudo, irmãos. Sacrifício no altar, tudo começa com sacrifício no altar também. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Alguns experimentaram, estar numa situação negativa. Mas hoje nós queremos dizer o seguinte: nós fomos libertos. E agora? Vamos inventar uma coisa nova? Não. Nós só precisamos voltar para Jerusalém. Nós só precisamos reconstruir o templo. Estou falando em figura, irmãos? Nós só precisamos fazer aquilo que o Senhor já havia deixado para nós fazermos. Amém, irmãos? Amém. Não precisa ter confusão nenhuma, não precisa fazer mais nada, irmãos. Só seguir aquilo que o Senhor já deixou para nós. Ó Senhor Jesus! Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Agora eu quero falar a respeito da vida, da nossa vida. Colossenses 3, versículo 4. Amém? Vamos lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Aleluia! Irmãos, quem é a nossa vida? Cristo é a nossa vida. Paulo falou: estou crucificado. Por isso é importante ter a visão do Cristo
crucificado. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, essa vida que entrou em nós, essa vida que nos levou a ter um novo nascimento, um nascimento divino, um nascimento espiritual, nos dá um novo viver. E esse viver é o que nós chamamos muitas vezes de a vida da igreja. Vida da igreja, irmãos, por favor, não é uma denominação. Vida da igreja não é uma religião, não é um grupo. Eu estou na vida da igreja. Não, significa que você está vivendo a vida de Cristo junto com os irmãos. Irmãos, o que nós fazemos na vida da igreja? Como é a nossa vida da igreja? Nós nos reunimos. É bom ou não? Nós invocamos o nome do Senhor. Nós oramos e lemos a palavra. Nós oramos, nós lemos a Bíblia. Nós louvamos o Senhor. Nós partimos o pão. Nós cuidamos uns dos outros. Nós nos apacentamos. Da onde vem tudo isso? Veio da vida que entrou em nós, e essa vida produz um viver. E é isso que é vida da igreja. Irmãos, essa é a vida da igreja. É o que nós devemos viver. Nós não queremos viver a vida do mundo. Nós nem queremos viver a vida religiosa. Mas nós queremos viver a vida da igreja. De maneira intensa. Sem vacilar. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim não tem mais nada. Para mim, o que importa é viver a vida da igreja. Minha família foi criada na vida da igreja, nesse viver. E eu louvo o Senhor por essa oportunidade. Eu louvo o Senhor por isso. Irmãos, nós não podemos abrir mão. Não podemos vacilar. Irmãos, essa é a incumbência que Deus deu para nós. Amém? Você ama a vida da igreja? Amém. Nós cantamos há pouco, né? Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus. Maravilhoso é ter comunhão com os irmãos. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para... Irmãos, como nós vivemos a vida da igreja, é por meio dele. Por meio dele nós amamos os irmãos. Por isso, novamente, quero enfatizar, irmãos, não somos só nós aqui, que estamos nesse salão, que fazemos parte da igreja em Piracicaba. Todos os irmãos que moram em Piracicaba fazem parte da igreja. Amém? Nós não devemos ter barreira com ninguém. Se os irmãos estão abertos para comunhão, nós temos comunhão. Amém, irmãos? Nós incluímos. Esse é o modelo que o Senhor estabeleceu. E esse é o modelo que nós queremos seguir. A igreja não pode ser de pessoas, a igreja não pode ser de doutrinas, a igreja não pode ser nem de práticas, mas a igreja é de Deus. O fundamento é Cristo. Nós não podemos mudar. Como eu falei, irmãos, não podemos seguir tradições. Mateus 15 fala que
aqueles homens, aqueles fariseus, eles invalidaram a palavra de Deus por causa das tradições humanas. Se Deus mostrou algo para você, irmão, se Deus deu uma visão para você, e eu espero que Ele tenha dado. E quero falar também, não importa, às vezes se você está em poucos irmãos, aonde você está, tem poucos irmãos, se você enxergou, se você teve a visão da igreja, viva a vida da igreja. Seja fiel à visão celestial. E o Senhor vai dar graça, irmãos. O Senhor vai nos suprir. O Senhor vai nos alimentar. O Senhor vai cuidar de cada um de nós. Desde que nós sejamos fiéis ao Senhor. Desde que nós sejamos aqueles controlados pela palavra de Deus. Irmãos, nós vamos crescer em vida. E vamos crescer em número também. Vocês creem nisso ou não? Quem crê na promessa do Senhor? Qual foi a promessa do Senhor? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quem crê nessa promessa, diga amém. Ah, mas tem poucos irmãos. Ah, os irmãos estão desanimados. Ah, isso, aquilo. Irmãos, esses dias eu falei aqui, né? A igreja tem problemas? A igreja tem problemas? Eu poderia falar assim para você, tem problema porque você está aqui, né? Tem problema porque eu estou aqui. E muitas vezes eu quero viver no meu velho homem, meu homem natural, não é assim? Então tem problemas? Tem, mas tem Cristo. Aleluia! Irmãos, a igreja é de Cristo. O Senhor vai edificar, o Senhor vai nos levar adiante. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de nada, irmãos. Simplesmente viva a visão. Pratique a visão. Seja governado pela visão. Ó Senhor Jesus. Você ama o Senhor? Você ama os irmãos também. Quem ama o Senhor, ama os irmãos. E é por meio dessa vida que nós devemos viver. Irmãos, e também nós temos comunhão com as igrejas, né? Não somos localistas, tal. Nós temos comunhão, nos ajudamos mutuamente, vamos para uma cidade, os irmãos vêm para cá, etc. e tal. Irmãos, isso é belo, tá certo? Mas nós devemos preservar aquilo que o Senhor já nos deu. Amém? Amém? Vamos ser fiéis? Amém. Você tem uma visão? Amém. Você tem uma identidade? Amém. E você tem uma vida. Amém. Vamos falar então o tema da nossa mensagem: nossa visão, nossa identidade e nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. E o Senhor abençoe a todos os irmãos. Amém. Abençoe a todas as igrejas. Amém. E vamos permanecer fiéis à visão celestial. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.